Olá, pessoal, tudo bem? Primeiramente, obrigada pela compreensão de vocês e por concordarem que essa aula pudesse ser gravada e no meu tempo, respeitando as minhas limitações. Agradeço de coração o carinho e a atenção de vocês. E hoje nós vamos falar sobre coesão sequencial ainda. Só um linkzinho sobre a coesão sequencial que estava faltando, que é quando a gente vai falar sobre justaposição. Na língua portuguesa, a gente tem uma regra chamada justaposição, que é quando a gente vai estudar sobre a estrutura, a etimologia das palavras e suas derivações. Na justaposição, o que acontece? Na justaposição, são duas palavras, é a junção de duas palavras com a quebra de alguns fonemas, pode ser que haja quebra, pode ser que não, e a união dessas duas palavras ou mais, elas criam uma nova palavra ou uma nova expressão que tem uma finalidade, que tem um objetivo. Quando a gente vai falar sobre justaposição, falando sobre aspectos da coesão, sobre conectivos, especialmente para serem aplicados no texto, nós temos 3 razões para a justaposição existir e para ela ser cobrada nos textos dissertativos e argumentativos especialmente. Quais são essas 3 situações? Nós temos a justaposição que ordena o tempo, nós temos a que ordena o espaço e, por fim, nós temos aquela que ordena os assuntos. Desculpem. Bom, vamos falar um por um de cada um. As justas posições que ordenam o espaço são aquelas palavras ou expressões ou conjunções, né? Ou locuções conjuntivas que têm por objetivo ordenar um tempo, o tempo espacial da fala. Exemplo, um dia depois, uma semana depois, 3 meses depois, mais tarde, um pouco mais cedo e etc. Essas são algumas expressões da justaposição dos elementos de coesão que tem por objetivo ordenar tempo, ordenar, organizar ou marcar o tempo do texto, tá bom? Aí aqui na apostila, que eu vou mandar foto para vocês, tem o seguinte exemplo. Cheguei cedo nas escolas. Horas depois, percebi que não seria aceita por meus colegas. Cheguei cedo na escola é a primeira oração. Nessa primeira oração, nós temos o advérbio cedo, marcando tempo. E aí, a segunda sentença, ela vem por horas depois. Essa segunda informação, ela funciona como um conectivo, fazendo a relação de sentido entre a primeira informação e a segunda. E essa união, ela está demarcando um tempo, ela está nos dando uma noção de tempo. Quanto tempo essa ação demorou? Ou em quanto tempo ela aconteceu? Neste contexto, horas depois. Tá bom? Agora nós vamos falar sobre ordenar espaço. Quais são os principais articuladores para organizar o espaço? À direita, à esquerda, na frente, atrás, ao lado, em cima, embaixo. Esses articuladores, eles têm por objetivo dar para o leitor uma noção de espaço, o espaço da fala, o espaço do acontecimento, onde as coisas estão acontecendo, como elas estão acontecendo. E aí, no exemplo, diz assim: estava isolada ali. À minha frente, um grupo de meninas cochichava. Atrás de mim, alguns meninos riam. Então, ali é um advérbio de lugar. O verbo é estava e ali é um advérbio que funciona como um modificador. Para continuar com o texto, para discorrer ainda mais sobre o texto, foi usado o conectivo à minha frente, demarcando um espaço. E aí diz, à minha frente, um grupo de meninas cochichava. Só que havia um outro espaço e uma outra ação acontecendo. Qual é esse outro espaço e essa outra ação? Atrás de mim, alguns meninos riam.
Então, nós temos aqui 3 marcadores de tempo. Nós temos o advérbio ali, nós temos as expressões à minha frente e nós temos atrás de mim. Claro que no texto dissertativo argumentativo nós não vamos usar a primeira pessoa do singular, o eu não aparece. No entanto, os marcadores de tempo, eles são essenciais. Quando a gente começa um texto, por exemplo, dizendo assim, nas últimas décadas, o sistema educacional tem sofrido uma queda paulatina. A expressão últimas décadas está demarcando um tempo. Isso é um conectivo. Nos últimos dias, atualmente, são conectivos que demarcam tempo. E quando a gente vai falar sobre espaço, quais são os conectivos? Na sociedade moderna, ou até mesmo quando a gente vai citar algum lugar como exemplo, referenciar, né? Falando, por exemplo, sobre a situação de fragilidade dos adolescentes que são desamparados, né? Que estão em situações de perigo na rua, em situações de risco. Quando a gente cita, por exemplo, algum lugar, tipo uma Cracolândia da vida, alguma coisa assim, esse lugar está demarcando o espaço onde o enredo da história está acontecendo. Embora seja um texto dissertativo argumentativo e não um texto narrativo, ainda assim, nos elementos da coesão, existem as funções que a gente precisa lembrar de obedecer, que são aquelas que ordenam tempo, aquelas que ordenam espaço e aquelas que ordenam assuntos. Todas elas aparecem no texto dissertativo argumentativo e todas elas vocês já usaram em algum momento da vida. Só é importante que vocês saibam o que estão usando para que possam trabalhar melhor com essas ferramentas, né? E trabalhar melhor de um modo a fazer com que os textos de vocês sejam ainda mais coerentes e ainda mais coesos, tá bom? Agora nós vamos falar sobre o ordenador de assuntos. Quais são os conectivos mais comuns utilizados para ordenar assuntos? Nós temos, em primeiro lugar, primeiramente, em seguida, a seguir, por fim, finalmente, entre outras. Olha o exemplo. Primeiramente, não concordo com ideias preconceituosas. A seguir, acho que falta educação a quem semeia discriminação. Por fim, denunciarei qualquer prática de segregação. Primeiramente, vem uma informação. Depois diz, a seguir, uma segunda informação. Por fim, uma terceira e última informação muito importante, que é o que vai fazer o amarramento das ideias. Vocês usam muito o primeiramente, em primeira instância, em segunda instância. Tá errado? Não tá errado. São conectivos que demarcam uma ordem, que organiza o texto de vocês, que sequencia as informações que vocês vão passar. Isso vocês já sabem. Eu só selecionei esse tema para falar com vocês, porque falando sobre aspectos da coesão, é importante eu relembrar essas informações para vocês, dessa coesão conhecida como justaposição. Precisa decorar o nome? Não, mas precisa saber que existem conectivos responsáveis por ordenar tempo, espaço e assuntos. E vocês precisam, obrigatoriamente, saber trabalhar com essas ferramentas, tá bom? Obviamente que eu vou tirar uma foto dessa apostila que eu estou usando, ó. Esse quadro que é a informação que eu preciso que vocês tenham, para vocês poderem analisar e tal, né, junto com os questionamentos de vocês. E aí, nós vamos falar sobre o seguinte. Essa semana, eu não vou pedir que vocês façam uma redação para mim. Alguns alunos têm me questionado, assim, quando eu faço a correção, alguns alunos perguntam assim, mas o que eu posso melhorar na coesão? O que eu posso melhorar na coerência? O que eu posso melhorar na introdução? Então, são perguntas que são feitas por um ou outro, mas que eu preciso responder a todos vocês. Eu vou mandar uma foto, são 5 exercícios que eu preciso que vocês façam. 5 exercícios de uma apostila do 2º ano do ensino médio, é uma turma extremamente avançada,
nós estamos trabalhando em redação o texto dissertativo argumentativo. E aí, eu preciso que vocês, por gentileza, façam esses exercícios e enviem-os para mim. Tá bom? O exercício 1 diz assim: construa um parágrafo de introdução para cada um dos temas a seguir, de acordo com as indicações. Então, nós vamos ter aqui 4 temas e para cada tema, dentro do parágrafo, tem uma indicação. Usar referência de outras áreas de conhecimento, usar uma abordagem histórica, usar uma situação concreta, usar um argumento de autoridade. Então, para cada um desses temas, você vai usar uma dessas orientações, tá bom? E aí você vai desenvolver, na verdade, 4 parágrafos de 4 temas diferentes, usando ali as orientações que estão dentro de cada uma dos parênteses, porque para cada tema tem um parênteses informando para vocês o que é exigido que vocês façam. Por que eu preciso que vocês façam esse exercício? Para que vocês treinem a capacidade que vocês têm de construir um texto sólido, com uma argumentação sólida. Quando eu digo, por exemplo, usar referências de outras áreas de conhecimento, eu, na verdade, quero ver até que ponto você, aluno, é capaz de trabalhar com interdisciplinariedade. Quando eu digo que eu preciso que vocês façam uma abordagem histórica, preciso ver até que ponto você, aluno, está antenado e consegue fazer as alusões históricas, tá bom? Letra C, pede que faça uso de uma situação concreta. Preciso ver até que ponto você, aluno, está preparado para construir uma exemplificação. A letra D pede para você usar um argumento de autoridade sobre o tema a construção da identidade nacional por meio de esporte. Então, eu preciso ver até que ponto você, aluno, sabe usar um argumento de autoridade. Onde você vai buscar esse argumento de autoridade para respaldar esse parágrafo seu? Então, mais que fazer uma redação, vocês vão fazer vários parágrafos separados um do outro. Quem digita, eu vou pedir que, por favor, digitalize e faça assim, número 1, letra A, número 2, letra B, para que eu possa saber aqui. Cada parágrafo corresponde. Na número 2 diz assim: para cada um dos temas abaixo, cite uma possível abordagem histórica que contribuiria para contextualizar a questão. Então, eu tenho 2 temas: a ética no Brasil e avanços da tecnologia. O que eu preciso que vocês façam? Que vocês citem uma possível abordagem histórica para cada um desses assuntos. Como vai fazer essa citação? Um parágrafo também. Tá bom? Número 3. Para cada um dos temas abaixo, aponte uma possível situação concreta. Então, na número 3, vocês vão apontar uma possível exemplificação concreta sobre os temas consumismo e sobre a importância do voto. De novo, um parágrafo para cada um pequeno parágrafo. 4. Para cada temática a seguir, elabore uma pergunta retórica. Nós teremos 3 temas e para cada um desses 3 temas você precisa elaborar uma pergunta retórica, uma pergunta que responde por si só. Por que eu escolhi esse exercício? Porque nesse exercício eu trabalho todas as habilidades e competências exigidas por uma banca, tanto a banca da PRF quanto a banca do Enem. Tá bom? E são exercícios diversificados que vão fazer com que vocês se preparem de uma maneira diferenciada. Essa semana vocês não vão fazer redação. A redação de vocês será a construção desses parágrafos. Para quem não quiser fazer essas construções com base, para quem for fazer essa exceção, somente para quem for fazer o concurso da PRF, se quiser substituir os temas por temas comuns que caiam, que a banca exija do PRF, eu autorizo que faça essa substituição. No entanto, o enunciado será o mesmo e as exigências serão as mesmas. Vocês têm autorização somente para adaptar as temáticas mais comuns do dia a dia e do que a banca exige, tá bom? E por fim, nós temos uma pergunta, é um pequeno parágrafo que ele está pronto. Eu preciso que vocês
digam quais são as irregularidades desse parágrafo de introdução. É um parágrafo bem pequenininho, é só vocês dizerem quais são as irregularidades desse parágrafo, tá bom? E aí, o quanto antes vocês conseguirem mandar para mim essas informações, eu vou fazer as correções e a semana que vem eu proponho que nós façamos uma espécie de uma mesa redonda, para que a gente possa trocar informações, para que nós possamos analisar os nossos próprios textos e que a gente possa trabalhar em coletivo. Vai ser só um movimento diferenciado daquilo que a gente vem fazendo sempre, só para dar uma quebrada também e a gente não ficar assim ali sobrecarregado, taxativo, um texto enorme, corrige, não. Vamos fazer vários pequenos textos e esses vários pequenos textos vão contribuir para a evolução linguística e para a evolução de escrita de vocês, tá bom? Eu vou mandar foto de tudo, do conteúdo que eu expliquei, dos exercícios que eu quero que vocês façam. Se alguém de vocês quiser um xerox, podem me avisar. O Cristiano, que mora perto da minha casa, pode passar aqui, eu deixo na caixinha de correio ou entrego para Josi. Cíntia, se quiser vir buscar aqui em casa. As demais meninas que acho que não sabem onde eu moro, se quiser eu posso deixar uma cópia no plástico com o marido dos exercícios. Vocês que sabem, vou mandar foto de qualquer forma e como vai receber essa informação vocês podem escolher. Hoje a nossa aula vai ser basicamente isso. Não estou em condições de gravar um conteúdo muito longo, muito extenso, enfim. Não vou entrar em detalhes por aqui, porque essa aula ela vai para o YouTube. Quero muito preservar o que está acontecendo, né? E no mais é isso. Quero muito agradecer a vocês pela compreensão, pelo carinho. Considero essa aula dada. Espero que vocês também considerem que o conteúdo foi entregue, ainda que num tempo reduzido. Mas, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês sabem, tem total liberdade para entrar em contato comigo, tá bom? E no mais é isso. Beijos, muito obrigada pelo carinho, muito obrigada pelas vibrações positivas, pelas orações. Eu realmente não tenho palavras para agradecer a vocês. E é isso. Não vamos perder a esperança. Tudo vai dar certo e estamos nas mãos de Deus. Tá bom? Beijo, obrigada por tudo. Tchau, tchau.